por que decidi ser ateu? Decidi ser ateu porque vejo tanto, mas tanto sofrimento neste mundo, e se de fato esse Deus existisse, ele é indiferente com o sofrimento humano e não faz nada. Decidi também ser ateu porque eu já orei a esse Deus e na verdade ele nunca, mas nunca me respondeu. Também decidi ser ateu porque eu já pedi várias vezes para que eu possa ver esse tal Deus, se de fato ele existe, e nunca, mas nunca eu vi nada. Por isso eu decidi ser ateu. Olá, seja bem-vindo ao canal João Pedro Torales. Aqui a Bíblia revela. Querido irmão e querida irmã, seja muito, mas muito bem-vindo a este canal. Este é o seu canal, o canal da tua família. Amigos, hoje um vídeo muito importante. Você está meio impactado com a minha primeira apresentação. Com certeza você está bem impactado, mas este vídeo é um vídeo, na verdade, resposta àqueles que decidem ser ateu, ou melhor, dando evidências do porquê realmente é supérfluo, né, as alegações das pessoas que vão para o ateísmo. Então não se assuste, calma, vamos responder este vídeo, né? O João Pedro Torales, ele continua sendo evangelista e não ateu, mas agora em cima dessas perguntas eu quero trabalhar e mostrar para vocês que as evidências que muitas pessoas, até sinceras muitas vezes, as suas indagações não são tão plausíveis assim para descrer do Deus vivo ou para decidir ser ateu. A primeira pergunta, né, a primeira objeção que as pessoas alegam é: decidi ser ateu, né? Porque existe tanto sofrimento neste mundo, tanto sofrimento, irmão João Pedro. E esse Deus é um Deus todo-poderoso. É um Deus que criou tudo, é um Deus que fez tudo, é um Deus que tem poder para fazer tudo. E ele não faz nada. A princípio, eu percebo que ele é indiferente ao sofrimento humano, porque se ele é todo-poderoso, por que ele não soluciona o problema humano? Por que tanto sofrimento? Por que tanta dor? Por que tanto choro? Então esse Deus, na verdade, se de fato ele existe, ele não está nem aí para o ser humano. Por isso, eu decidi ser ateu. Então eu já tive pessoas que me trouxeram esta primeira alegação. Bom, vamos lá. Primeiro, vamos entender. O sofrimento, a dor, o choro, as lágrimas, tudo que as consequências maléficas não advêm ou não vêm de Deus, mas vêm das consequências do pecado e da desobediência. Então, quando Deus disse: olha, Adão e Eva, não coma desse fruto, mantenha a obediência, né? Porque o dia que tu comer, as consequências do pecado vai chegar à tua casa. Em outras palavras, Satanás já desobedeceu. Satanás já está colhendo as consequências do pecado e ele vai vir induzir vocês. Então, por favor, cuidem. Mas o ser humano caiu em pecado. Foi contra Deus. Aí o pecado tomou conta da humanidade. E eu quero aqui mostrar para vocês algo importante, que o sofrimento, a dor, não vem de Deus, mas vem das consequências do pecado e da desobediência do ser humano ao Deus justo, santo, que habita nos altos céus. Primeiro, Deus manda chuva, sim ou não?
Sim. Deus manda o sol para todos? Sim. Deus deu a terra para todos? Sim ou não? Sim. Mas por que muitas pessoas não têm um espaço para morar? Por que muitas pessoas não têm alimentos se Deus deu a chuva, o sol, os grãos, a matéria-prima dos alimentos? Porque o ser humano quer para si. O ser humano é egoísta, então ele retém o alimento, a comida, retém o espaço da terra, conforme aí o poder do ser humano. E aí uns têm de mais e outros têm de menos. Uns nadam no dinheiro e outros passam fome. E aí os ateus dizem, Deus é o culpado. Mas quem é o culpado de fato? É Deus? Ou é o ser humano que é egoísta e quer reter tudo para si? Pense nisso. Deus deu chuva, sol, a terra. Mesmo nesse mundo de pecado, Deus continua dando a matéria-prima para a sobrevivência. Mas, João Pedro, as enfermidades. Grande parte das enfermidades, ou a maioria, advém da ganância. Amigos, exemplo. Alimentos são cheios de venenos para que produzam mais, para que tenha mais dinheiro. E com isso o ser humano cria câncer, e com isso o ser humano se mata. Frangos, carnes, né? Que eram aí, tinha um tempo o animal para poder aí exercer o seu tamanho natural, né? E o frango hoje, em 30 dias, o frango ele já é abatido, cheio de hormônios. Resumindo, tudo gira em torno de 1 Timóteo 6,10. A raiz, o amor ao dinheiro, a raiz de todos os males. Então, muitas pessoas querem culpar a Deus, sendo que o verdadeiro culpado e egoísta somos nós mesmos. Às vezes nós temos muito, vemos uma pessoa passar fome e não ajudamos e dissemos, Deus é o culpado. Será que é Deus mesmo? Amigos, mas tem um ponto interessante. Apesar de tanto sofrimento, apesar de tanta dor, Deus colocou um dia, escolheu um dia para destruir toda a maldade, todo o pecado, tudo aquilo que o homem manchou e que o próprio Satanás manchou nesse mundo. E Deus promete criar novos céus e nova terra. E tem uma coisa, todos que praticaram o que é correto nessa terra, seja criança, adulto, seja quem for, terá a oportunidade de morar nessa cidade santa. Isto se chama justiça. Tem o dia do acerto de conta. Amigos, outro ponto interessante que os ateus dizem para mim, João Pedro, bom, eu vejo assim que Deus, né, muitas vezes já orei a Deus e Deus não me responde. Então, se esse Deus não me responde, é sinal que ele não existe, porque eu já orei a Deus e ele não me responde. Amigos, Deus responde. Muitas vezes a resposta de Deus não será a resposta que você quer ouvir. Muitas vezes a resposta de Deus, né, é uma resposta ao contrário do que você pediu. Por quê? Porque a palavra de Deus diz, muitas vezes tu não recebes porque pedes mal. Muitas vezes nós pedimos egocentricamente para nós e não pedimos de acordo à vontade de Deus. Deus responde de 3 formas: não, sim ou espera um pouco. Amigo, pode ter certeza que se tu pedires de acordo à vontade de Deus, pedindo segundo a vontade de Deus, Deus te dará. E eu te digo algo, a vontade de Deus sempre será a melhor ou o melhor para a sua vida. Então, esse é o segundo argumento que muitos ateus utilizam. O outro ponto que as pessoas dizem, muitos dizem assim, João Pedro, eu decidi ser ateu porque eu não vejo Deus. Eu nunca vi a Deus. Então, se eu nunca vi esse Deus, é sinal que ele não existe, porque se ele fosse um Deus todo-poderoso, um Deus presente, um Deus real como você, palpável, a gente ia ver ele. Então esse Deus não existe. Mas eu quero dizer algo importante para você. Amigos, nós fomos criados
daquilo que é invisível. Invisível aos nossos olhos. Você, por exemplo, né, é formado de coisas invisíveis. Ah, como assim, João Pedro? Se eu sou visível, se eu sou palpável, mas o que forma você é invisível. Nossas células, cada célula nossa, né, ou o nosso ser humano, o corpo humano é formado aí de 10 trilhões de células. 10 trilhões de células. E interessante que cada célula é formada de trilhões, ou melhor, bilhões e bilhões e bilhões de átomos, juntamente com moléculas e também organelas. Então, esses componentes que formam uma célula, existem bilhões e bilhões de átomos, de moléculas, de organelas e, resumindo tudo para você, amigo, bilhões de átomos que a gente não enxerga, que a gente não vê, é o que forma o teu corpo humano. Então você, a Bíblia diz que daquilo que é invisível, veio a ser visível. Então nem sempre, não é porque a gente não vê a olho nu, é que não exista. Você vê o átomo? Não. Ele existe? Existe. Amigos, você vê o vento? Não. Mas o vento existe? Existe, você sente. Você vê a Deus? Não. Porque a tua posição de pecado, segundo a palavra de Deus, né? Isaías 59:2 diz que a gente não consegue enxergar a santidade de Deus, mas a gente sente a Deus, assim como a gente sente o vento, assim como a gente sabe que bilhões e bilhões de átomos formam o nosso corpo humano. Então, amigo, essa história de muitos ateus dizerem, ó, só porque eu não vejo é sinal que ele não existe, é meio fraco esse argumento, porque várias evidências eu já dei aqui de coisas que a gente não vê, mas ele existe. Deus existe. Deus é real. Eu quero aqui mostrar para você algo importante. Vamos dizer aqui que eu diga para você, olha, amigo, este livro, né, o livro aqui, Ministério da Profecia. Este livro, né, um livro bonito, olha que livro bonito. Desenhos, olha que livro muito bem feito, olha aqui. Livros muito, mas muito bem feito, né? Se eu falar para você, amigo ateu, eu me dirijo de maneira especial para você, que tem muitos ateus sinceros que infelizmente estão nessa dúvida. Se eu falar para você, este livro veio do nada. Veio do nada. Crê ou não? Você vai falar, João Pedro, não tem como este livro vir do nada. Ele fala, não, mas ele veio do nada, ele surgiu assim, ó, perfeito, tudo perfeito, né? Perfeito, mas ele veio do nada, eu tô garantindo para você. Você vai falar, João Pedro, não tem como ele vir do nada. Se eu começar a insistir para você que este livro veio do nada, vai chegar um momento que você vai falar, João Pedro, você tá com algum problema psicológico. Você não está bem, ou João Pedro ficou louco porque está me argumentando que um livro perfeito, tudo escritinho, com capa, tudo bonitinho, veio do nada. Amigo, se você não crê que este livro veio do nada, como tu pode dizer ou crer que isto daqui, eu, ser humano, veio do nada? Um ser que olha, um ser que pensa, um ser que tem uma matéria perfeita, uma máquina perfeita no corpo, ou seja, órgãos perfeitos. Nós somos de uma complexidade que nunca a ciência vai conseguir chegar à complexidade do corpo humano. Nós falamos, nós pensamos, nós choramos. Eu consigo te ver, você consegue me ver. Nós caminhamos, nós somos ou não somos muito mais complexo que este livro? Se tu não queres crer que este livro veio do nada, como tu podes alegar que este ser humano, que é você, que sou eu, veio do nada? Amigo, este teve um autor, este teve um escritor,
e alguém que encaixou as coisas no lugar de maneira perfeita. Este também teve um autor. Ele teve um criador que encaixou e fez o ser humano João Pedro Torales e você de maneira perfeita, de maneira harmoniosa, tudo em seu lugar, de uma complexidade que não tem como explicar. Então, um criador, uma criatura perfeita, tem que ter um criador ainda muito mais perfeito. E dizer que isso veio do acaso, tem que ter muito mais fé do que crer em um criador perfeito, assim como tem um criador para este livro. Quero contar uma experiência para finalizar. Amigo, eu tive uma experiência com Deus. É para você ateu que eu me dirijo com muito carinho. Eu tive uma experiência com Deus. Vou resumir aqui. Quando eu tinha 17 anos, que eu jogava em time de futebol, eu vim do meu jogo de futebol e eu entrei no banheiro, ia entrar no banheiro para tomar banho. Eu liguei esse chuveiro, né? E a água estava caindo. E quando eu fui entrar, ouvi uma voz muito forte dentro do meu coração e no meu subconsciente. E esta voz era latente para mim e ele me disse: não entres. Eu achei que eu poderia estar imaginando coisas e eu tentei entrar de novo e esta voz novamente, latentemente, falou ao meu coração e à minha consciência: João Pedro, não entre. Quando dirigiu 3 vezes que eu tentei entrar, ela disse para mim: não entre. E eu questionei e disse: mas por que não entra? Quem és tu que está falando ao meu subconsciente? Será que eu estou louco ou realmente tem alguém falando comigo? E essa voz diz: não entra. E de repente o meu corpo amoleceu. E eu tremi e fiquei olhando para o chuveiro e falei: mas Senhor, eu disse: meu Deus, por que não entrar? Por que não entrar? E eu fiquei olhando para aquele chuveiro. Amigos, como esta luz, como o meu rosto que você está vendo, que o que eu declaro para vocês é uma verdade. De repente eu comecei a olhar para aquele chuveiro e acendeu uma pequena faísca. E de repente aquela faísca se tornou grande rapidamente e desceu fogo daquele chuveiro com eletricidade por aquela água com força total. Que eu pulei, amigos, e a porta, nós éramos muito pobres e na verdade era só uma cortina que definia a minha porta do banheiro para fora do banheiro, era apenas uma cortina de pano. E eu fui jogado, juntamente me lancei. Eu caí do outro lado daquele véu. E eu caí ali na mesa, que já estava do lado da mesa ali, que estava perto do banheiro. E eu caí chorando. O chuveiro queimou, torrou. Eu senti aquele poder sair daquele lugar. E aí tudo acalmou. Desceu fogo e a eletricidade com a água. Fica 40 vezes mais forte o choque. Eu ia morrer. Mas o meu Deus, o meu Senhor, o anjo do Senhor falou comigo e me salvou. Eu não tenho dúvida que Deus me salvou. Falou comigo e me alertou antes. E aí? Como explicar isso? Do acaso? Não. Eu tenho um Deus que cuida de mim. Eu tenho um Deus que, apesar do sofrimento da dor, ainda que nós morramos, tem um Deus que promete ressuscitar e tem um Deus que promete terminar com o mal deste mundo. Todas as consequências do pecado que nós mesmos causamos, não é Deus o culpado. Quando você for culpar a Deus, olhe para si, porque nós somos os culpados. É nós que muitas vezes somos egoístas e gananciosos e queremos arrumar um culpável. O culpável é você e é eu. Mas Deus enviou seu Filho amado, inocente e puro, para morrer por nós. Sangrou por nós. Ele sim não tinha pecado nenhum. Ele morreu e ele disse: eu venci. E vocês vão vencer. Eu estou preparando lugar nos céus. Eu vou voltar e eu vou levar vocês. E este mundo eu vou criar tudo novo. É uma promessa de um Deus santo, um Deus justo para a sua vida. Reveja, você que é ateu, você que não aceita esse Deus, que esse vídeo com muito carinho trabalhe em teu coração. E aceite o Deus Criador. Não deixe ser enganado por Satanás,
porque o ateísmo é uma corrente de Satanás para enganar você e para levar você para a morte eterna. Amigo, Deus te abençoe. Você gostou desse vídeo? Gostou mesmo? Então, inscreva-se no canal. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo e que Papai do Céu te abençoe e deixe a sua curtida aí para que o YouTube recomende para mais pessoas. Que Deus te abençoe e que a paz do Senhor Jesus Cristo entre na sua casa, na sua família e que hoje o Espírito Santo fale ao seu coração. Fique na paz.